o meu nome é Amanda Cavalaro e hoje eu vou te mostrar como criar uma ação conversacional utilizando o Actions Builder, assim como o Firebase. Aqui eu estou dentro do console do Actions Builder e então nós temos aqui Build Your Action, Add Actions. Como eu já criei uma, ao clicar aqui eu vou entrar dentro da minha ação. No menu esquerdo, nós podemos ver que eu tenho algumas cenas. Eu tenho a invocação principal, que é a pessoa interagindo com a minha ação, iniciar a conversa, conversar com o nome da minha ação. No caso, ela chama IWD21. A partir deste momento, a minha ação é invocada e, neste momento, nós vamos fazer uma transição para uma cena chamada Start. Aqui à direita nós podemos ver quais são as formas de interação que nós podemos transitar de uma cena para outra. Nesta primeira nós temos prompts com balões de sugestões. Então eu posso falar uma mensagem, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você gostaria de fazer algo, sim ou não? E a partir destas opções que as pessoas escolhem, elas vão seguir um flow, vão seguir um fluxo. Aqui à esquerda eu tenho a cena Activity, que basicamente ela é utilizada para quando uma pessoa quiser adicionar uma atividade que ela fez no dia. Ah, hoje eu meditei, hoje eu fiz uma caminhada, hoje eu toquei piano. E na Report nós temos um relatório. Então assim, nós temos 10 pessoas que meditaram, 5 pessoas que dançaram. Então essa é uma ação que cada pessoa que está interagindo vai adicionar, vai escrever no banco de dados do Firebase. Para esta ação nós usamos o Real Time Database. Eu estou dentro do console do Firebase e você pode ver, né, aqui como é que ele funciona um pouquinho. Eu tenho My Activities e aqui eu tenho um nó que tem data, tipo e o ID do usuário. E para cada um eu tenho uma diferente, né? Então, usuário 1234 ABCD adicionou a meditação, usuário 1234 ABCDE adicionou o que está dançando. E é importante perceber que tem uma segunda aba aqui chamada de regras. Nela você diz quais serão as regras que devem acontecer dentro do seu banco de dados, né? Onde que vai ter que ser indexado. Aqui no caso da minha vai ser, né, minhas atividades por data e tipo. Tem também um playground aqui que você pode aprender mais a mexer com isto. Então, essa aqui é como está utilizada. Eu vou disponibilizar o código, então você pode utilizar o meu banco de dados para fazer a sua. E agora voltamos aqui para o Actions Builder. E aqui então eu tenho, né, o Report, tenho também Start. Então, cada uma delas está a partir de uma intenção do usuário, né? Eu gostaria de adicionar uma atividade, eu gostaria de ver quais são as atividades, vai ocorrer toda essa interação. Outra coisa interessante de ver é que nós temos os intents, as intenções customizadas, né? Eu tenho as atividades, tenho também quando a pessoa diz não em um momento da minha conversa, quando ela diz sim. E esses intents eles vão ser utilizados para ajudar no fluxo da conversa. Nós temos também as intenções do sistema, né? Quando, por exemplo, está esperando que você fale uma frase ou clique em um botão e nada ocorre, então tem uma certa forma de levar o usuário para uma tela de erro, né? Você não digitou, eu não entendi o que você quis dizer e coisas do gênero. Temos também os tipos que podem ser tipo de data, hora, endereço, um tipo personalizado que tem a ver só com a sua action. E tem uma parte aqui muito interessante chamada de webhook. Webhook é onde nós vamos colocar a nossa lógica. Não necessariamente a nossa lógica tem que viver aqui dentro do editor, né? Nós podemos trocar o tipo de método. Então, você poderia conectar o seu código em outro lugar, podia estar lá num serviço do AWS, do Azure, de qualquer outro lugar. No caso, para essa ação, eu utilizei o Cloud Functions. Você também pode utilizar outras linguagens de programação, outras SDKs, mas aí ao invés de utilizar este editor inline, você utilizaria o método que eu mostrei anteriormente. Vamos um pouquinho para o código aqui que eu tenho neste exemplo. Nós temos aqui, né, as definições, que
que nós estamos utilizando o Assistant Conversation, o Firebase Functions e o Firebase Admin. Eu faço a definição do meu app, do que eu vou utilizar do Firebase. Vou inicializar o meu banco de dados, né, com a referência do nome que tem lá dentro dele, né, My Activities. E aqui eu tenho a minha lógica para você poder lidar com logar, adicionar uma atividade. E tenho também uma intenção que você pode mostrar a quantidade de atividades por tipo. Então, cada um deles começa com app handle, e dentro deles eu posso fazer todas as funções. Eu também poderia colocar essa função do lado de fora e chamá-la da mesma forma que você escreve Node JavaScript. E aqui eu tenho também uma segunda aba que tem o package.json, que nós temos as dependências, o nome do projeto e essas informações do tipo. Quando você finalizar todo o passo a passo de como você vai chamar, né? Vamos aqui no exemplo. Eu vejo que quando foi match a intenção de activity, eu vou chamar o intent activity e depois eu vou chamar activity no meu webhook. Então, se eu vier aqui dentro do webhook, eu posso ver que temos activity. Então, ele vai ler o código que está aqui dentro e no final vai adicionar esta mensagem. Quando você estiver feliz com tudo, ou também durante o processo, você pode vir na aba de test. Então eu vou te mostrar como que é a conversa e depois vou te mostrar lá dentro do Actions Builder. Então aqui eu tenho uma sugestão, né? Eu posso ou digitar, ou falar, ou clicar a minha frase para entrar. Okay. Getting the test version of IWD21. Welcome to the IWD21 action. Would you like to log an activity? Então, se eu clicar em sim, eu vou ir para a tela de adicionar uma atividade. Would you like to log? E.g. meditating, dancing, aromatherapy. A minha atividade que eu vou adicionar é dancing. Activity logged. Logged activities, dancing, 2 meditating, 1. Então aqui eu fui trazida para a tela de relatório e o dancing foi adicionado. Se nós formos aqui no nosso banco de dados, você pode ver que tem um novo que eu não havia aberto anteriormente, que tem o tipo da atividade, assim como a ID do usuário nova que foi gerada nessa interação. Então, agora que você viu um pouquinho como essa ação funciona, vamos voltar no Actions Builder. Vou aqui na parte de Develop, vou fechar todas. E vamos então para a Main Invocation. Então, quando iniciou, né, eu tenho aqui, bem-vindo, aquela frase que você viu. Se a pessoa apertar sim, ela vai para Activity. Se ela apertar não, ela vai para Report. Então, vamos ver aqui. Começou, nós vamos para a tela de Start. Em Start, nós temos as duas opções que eu falei com vocês anteriormente. Então, se sim, nós temos se esse intent de sim. E o intent, ele se encontra aqui, ó. E o no vai para o Report. Vamos ver o exemplo do Activity. No Activity, ao entrar, vai aparecer o prompt. Qual atividade você gostaria de logar? E aqui nós temos uma manipulação do intent. Qual intent? Activity. Este aqui, ó. Então, a pessoa digitou lá, né? Dancing, sleep, algum destes. Voltando aqui. O que vai acontecer, então? Ele vai entrar dentro do meu webhook, vai fazer a parte de activity, né? Que gera uma ID nova que você viu dentro do banco de dados aqui. Eu faço uma verificação. Se já é um usuário verificado, eu vou utilizar a informação do conv user storage. Se não, eu vou utilizar essa ID que eu gerei aqui. E este aqui é um código de como nós adicionamos dentro do banco de dados, né? Então, eu vou adicionar a data do momento, essa ID e o que a pessoa usuária digitou ou falou. E depois nós adicionamos a mensagem Activity Logged.
Acabou isso aqui, né? Voltamos para onde estávamos novamente. Estávamos aqui na Activity. Assim que finalizou, ele te leva para o Report. E o que que tem dentro do Report? Ao entrar, ele chama o webhook que chama Activity Report. Vamos lá no Activity Report. Dentro do Activity Report, o que que ele faz? Declaro duas variáveis, hashMap e result, né? Que no momento não possuem nada dentro delas. Eu vou fazer um loop aqui dentro. Então, eu vou querer cada uma dessas informações aqui. E como que ela funciona? Cada vez que ela vier aqui dentro, né, ela achou aqui, ó, dancing e dancing. Ah, apareceu duas vezes. Então, eu tenho um contador que vai me falar dancing 2, meditating 1. E aqui nós encontramos o código para isso. E ao final, eu vou salvar tudo neste formato aqui, né? Eu tenho a chave e o valor, e eu coloquei para cada um, né, ter um /n, uma quebra de linha, então cada resultado aparece em uma linha. E no final eu mando uma mensagem falando: as atividades logadas são cada uma em uma linha. Então isso aqui tudo estava dentro do Activity Report. Voltando dentro do nosso report, beleza, ele chamou o webhook, passou aquele código todo, eu adicionei uma condição aqui, isso aqui na verdade é um hack, né? Eu tenho que achar uma solução um pouco mais elegante que isso. Então eu forço ele, a partir do momento que ele entrou naquele webhook, ele vai finalizar a conversa, dando para a pessoa o relatório. Uma vez que você testou, fez isso aqui tudo, você está feliz com a sua ação conversacional, você pode ir para a aba de Deploy e aí você pode adicionar mais informações, pode adicionar uma descrição, imagens, pode colocar um banner que tem a ver com o seu produto, pode colocar os termos de serviço, assim como quais são as localizações que você está criando, né, esse app. Esse aqui, no caso, eram para pessoas que falavam inglês. Se você quisesse em outra língua, teria que fazer a tradução. Assim, falar em quais tipos de aparelhos podem funcionar. Isso aqui requer uma tela? Requer que eu tenha que apertar em algo? E aí, a partir do momento que você responde essas perguntas, ele já te fala em quais surfaces você pode utilizá-lo. Tem outras atividades aqui também, e quando você finaliza, você pode fazer um deploy, entrar dentro do diretório e ver outras ações que foram criadas, tanto pelo próprio Google, assim como outras pessoas. Então, por exemplo, se eu fosse fazer o deploy dessa ação que eu fiz, se eu conseguisse, ela passasse o período de revisão, você poderia interagir com ela aqui, você procuraria pelo nome dela, que eu colocaria ao público, né? E aí você poderia interagir. No caso, eu consigo ver a minha porque eu criei ela localmente, mas se você procurasse, você não iria encontrá-la. Esse foi um pouquinho de como você pode usar o Actions Builder. Se você tiver interesse, eu fiz uma tradução começando do zero de um Code Lab oficial do Google, então pode ser um ponto de partida para você, beleza? Bons estudos e bom aprendizado!